O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do nosso Muito Mais Saúde, como sempre levando para a sua família, para vocês, informações variadas a respeito de assuntos da saúde. Sempre a gente traz aqui um colega de diferentes especialidades e é um programa já tradicional porque tem 15 anos no ar e, de certa maneira, orienta a comunidade friburguense que, dessa maneira, consegue até mesmo se cuidar melhor. Nós estamos vivendo um momento aí no país inteiro e também agora no mundo todo de um pânico, de uma situação muito preocupante com essa questão do Zika vírus, da chikungunya e da dengue. A dengue é nossa velha conhecida, porque esse mosquito já habita entre nós aí há muitos e muitos anos, né? Mas essa questão da paralisia que tem sido causada, supõe-se, pelo Zika vírus também, ela traz uma grande aflição para as famílias, porque o número de casos da síndrome do Guillain-Barré aumentou muito. Esses dias eu vi uma entrevista de um professor da Universidade Federal Fluminense dizendo que o hospital lá de Niterói, o Antônio Pedro, o hospital que recebia 4, 5 casos, de repente num mês recebeu 6, 7 vezes isso. Então nós convidamos aqui um nosso colega, Dr. Rafael Barros, que é um neurologista que nos socorre aqui em Friburgo, um colega extremamente zeloso, um colega extremamente competente e muito carinhoso com os seus pacientes, porque ele atende com muita humanidade e procura realmente ajudar. Eu, pessoalmente, posso testemunhar da competência do colega, porque conheço várias pessoas que se tratam com ele e que apresentaram melhoras muito boas graças ao seu cuidado. Nós convidamos o Dr. Rafael como especialista nessa área, para nos falar um pouco sobre essa síndrome do Guillain-Barré, o que se pode fazer, o que acontece, né? Vou apresentar o Dr. Rafael, que está aqui. Rafael, uma boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Norberto. É um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite e espero ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre a síndrome de Guillain-Barré. Uhum. E é uma doença que realmente a gente vê que ela causa. Tem pessoas que nunca mais ficam boas, né, Rafael? Há casos. Ela é uma doença neurológica, né, dos nervos e raízes do sistema nervoso periférico, que ocorre após uma infecção, tá? Ou uma infecção do trato respiratório ou do sistema gastrointestinal, e que ocorre também após algumas vacinas, né? Uhum. É uma doença que causa paralisia ascendente, né? Geralmente começa em pés e pernas, ascendendo pelo corpo e, em alguns raros casos, pode atingir a musculatura respiratória e a musculatura facial, né? Uhum. A inervatura facial e a inervatura respiratória. Nós temos aqui, Rafael, um depoimento que a Lili, que é a nossa companheira que nos ajuda no programa, a Lili conversou com uma moça, uma jovem, que eu conheço, o doutor Rafael conhece essa moça, é cliente dele, do consultório dele, se chama Rochelle, eu não sei aqui o sobrenome, mas a Rochelle foi muito generosa e, inclusive, ela solicitou que nós fizéssemos esse programa e convidássemos o doutor Rafael também, porque é uma maneira, assim, de divulgar esse problema. Então, eu vou pedir ao Pádua que coloque no ar o depoimento da Rochelle. Ela foi vítima da doença do Guillain-Barré e depois nós vamos continuar conversando com o Dr. Rafael. Então vamos lá, Pádua. Meu nome é Rochelle, eu tive Guillain-Barré através de uma vacina que eu tomei e eu tinha uma vida normal, em plena saúde, aos 38 anos e de repente eu comecei a sentir uma dormência nos pés, nas pernas, que foi subindo para as mãos e eu comecei a sentir muita fraqueza,
uma espécie de formigamento, de cãibras, e comecei a achar que eu estava estressada, que eu estava agitada demais por causa do trabalho, do dia a dia. E eu cheguei ao momento em que eu parei de andar, né? Tive a dificuldade e fui para o hospital. E no hospital passei por uma avaliação de um neurologista e imediatamente eu fui hospitalizada para iniciar o tratamento. O Guillain-Barré, ele é uma doença neurológica grave, séria, é uma doença rara, e agora com o vírus Zika, ela está vindo à tona, né? Essa possibilidade, além do sintoma de manchas vermelhas pelo corpo da própria dengue, também o Guillain-Barré. Então, é interessante uma avaliação de um neurologista. A doença ela começa de baixo para cima, ela acomete os músculos e os nervos, então ela começa adormecendo, deixando formigamento, uma perda de fraqueza, que vai para os pés, para as mãos, para o rosto, e há um risco grande. Então a melhor alternativa é buscar o hospital e não sair do hospital sem uma avaliação neurológica. É o neurologista que vai fechar esse diagnóstico e iniciar o tratamento. Tem 4 anos isso. Após a saída do hospital, eu iniciei fisioterapias, eu fiquei alguns meses sem andar, com algumas dificuldades, e hoje eu ainda tenho sequelas, porque eu demorei para ser diagnosticada. Eu estava em outro estado, não estava aqui no estado do Rio, e eu posso dizer assim que a minha vida mudou radicalmente por conta dessa doença. Portanto, busquem as referências e em nenhum momento se aquete para buscar a saúde de cada um. Essa doença ela não tem idade, ela não tem masculino, feminino, enfim, ela chega e derruba mesmo. Muito interessante, né? Impressionante o depoimento da Rochelle. E eu gostaria de fazer umas perguntas para a gente colocar o assunto em discussão e vocês procurarem prestar atenção nas explicações do Dr. Rafael. A gente vê que os casos dessa doença têm aumentado, né, Rafael? Ela é uma doença neurológica rara, né, mas com o surto, né, dos vírus, do Zika vírus, ela realmente aumentou a incidência e o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. Ainda se estuda realmente a relação do Zika com o Guillain-Barré, mas é muito provável que essa relação seja realmente verdadeira. Eu ouvi, não sei se eu entendi mal, mas já houve 2 casos de morte por causa do Guillain-Barré? Eu ouvi isso, você ouviu isso? Eu ouvi. A doença de Guillain-Barré ela é uma doença neurológica que ela tem um prognóstico relativamente bom. Até 60% dos pacientes melhoram completamente os sintomas, mas em torno de 10% dos pacientes vêm a óbito por conta, principalmente, de insuficiência respiratória, né? A musculatura respiratória, ela para de funcionar, ela não recebe o comando do sistema nervoso autônomo e para de funcionar. E aí a pessoa morre. A pessoa morre por insuficiência respiratória. E não há como superar isso durante um certo tempo, não? A doença ela tem um pico entre 2 e 4 semanas dos sintomas mais graves, mas ela é uma doença relativamente arrastada, né? O pico, como eu disse, é de 2 a 4 semanas, mas ela pode se arrastar por algumas semanas, meses. E essas pessoas com insuficiência respiratória, mesmo com o auxílio de um respirador, elas não conseguem superar isso? Por ela ser uma doença autoimune, a gente não tem uma certeza de como o nosso sistema imunológico funciona em relação à reação viral, né? E é um problema individual, né? Isso é muito individual. Como eu falei, 60% reverte o caso, reverte a doença, os sintomas sem sequelas maiores, mas em 10% o desfecho é mais fatal mesmo.
É uma doença que já é conhecida da medicina há muitos anos, né? É uma doença que, a princípio, ela foi descrita em 1916, né, na França. E ela tem tido maiores estudos nos últimos 20 anos, né, principalmente com o advento do tratamento, né? Então, o tratamento, aliás, a melhoria diagnóstica, a melhoria do quadro, do diagnóstico complementar ajudou muito nos diagnósticos de Guillain-Barré. Né? Você vê que essa menina, Rochelle, né, ela deu uma informação importante ali, dizendo que ela custou a ser diagnosticada, né, porque estava num lugar estranho, quer dizer, outro estado, veio para cá. O diagnóstico foi fichado aqui em Friburgo ou ela já veio com ele? Não, se eu não me engano, a Rochelle teve o diagnóstico em Minas, né, em Minas Gerais. E quando ela veio para o estado do Rio, ela já tinha passado pela fase mais aguda da doença. Então, se eu não me engano, a Rochelle fez o tratamento da fase crônica aqui em Friburgo. A fase aguda foi feita lá em Minas Gerais. O diagnóstico, geralmente é clínico, né, baseado na avaliação clínica. Né? A história é muito importante, né, sobre infecções prévias, geralmente infecções respiratórias, gastrointestinais e histórias de vacinação, né? E agora, ultimamente, relacionado ao Zika Já vírus. existe alguma comprovação do Zika? Qualquer virose poderia desenvolver isso, Rafael? Qualquer virose, principalmente os vírus que têm maior afinidade pelo sistema imunológico, depende da reação imunológica. Mas, a princípio, algumas viroses podem causar o Guillain-Barré. A gente tem algum caso no momento aqui em Friburgo de Guillain-Barré? Que você saiba. Bom, eu não sei no Hospital Unimed, né, nem no Hospital Raul Sertã, mas sobre meu acompanhamento na fase aguda, eu não tenho nenhum caso. No momento. No momento. Né? Como eu soube por notícia, né, de noticiário lá de baixo, o hospital referência no estado ainda é, né, o Antônio Pedro. O hospital universitário de referência. De referência para essa doença. E o colega neurologista, um professor que você até conhece. Professor Oswaldo Nascimento. Isso. Ele deu uma entrevista dizendo que ele atendeu num mês o que se atende no ano todo quase. Se eu não me engano, a casuística do Antônio Pedro é de 5 a 7 casos por ano. Por ano, exatamente. E parece que foram 7 ou 8 casos em menos de um mês agora, de janeiro para cá. Quer dizer, é uma doença que ela está compatível com essa epidemia dessa virose Zika vírus, né? Por quê? A gente já sabe que o Zika vírus ele tem uma afinidade pelo sistema nervoso, né? Tanto central, né, causando a possível causa de microcefalia, e periférico também, né? O sistema nervoso periférico, geralmente, ele é acometido pela nossa reação imunológica. Geralmente, não é pelo vírus. Nós é que reagimos. Nós é que reagimos contra o vírus de uma maneira inflamatória, exacerbada ou descontrolada. Meus amigos, nós estamos conversando aqui com o médico neurologista, o Dr. Rafael Lima Barros, a respeito dessa grande preocupação com essa virose que está aí do Zika vírus, causada também pelo Aedes aegypti. E daqui a pouco, no segundo bloco, a gente continua conversando. Até já. Nós estamos aí comentando sobre essas questões das doenças virais, né? Mas antes de eu continuar a conversa com o Dr. Rafael, nós vamos ouvir aí o Dr. Everardo no Momento Freelaber. O Freelab apresenta a você uma dica de saúde sobre o cálcio, que é um mineral essencial para a construção e manutenção dos ossos e dos dentes. Criar bons hábitos alimentares desde a infância, incluindo alimentos ricos em cálcio, ajuda a manter os níveis normais, pois quando diminuído no sangue, este mineral é retirado dos ossos e dos dentes, enfraquecendo os mesmos. Os principais alimentos ricos em cálcio são
leite e derivados, figo, couve, brócolis, amêndoas, sardinha, etc. A absorção do cálcio é estimulada pela vitamina D e pela exposição moderada ao sol. O cálcio está envolvido no metabolismo de todas as células do corpo, nos mecanismos de contração dos músculos e do coração, na transmissão dos impulsos nervosos, assim como no equilíbrio da acidez do sangue e da permeabilidade celular. No Freelab, com sua tradição em garantia de qualidade, você pode fazer todos os exames no sangue e na urina para monitorar este importante mineral. Meus amigos, estamos de volta aí conversando com o Dr. Rafael Lima Barros, um colega nosso neurologista, a respeito dessa questão. Nós vimos o depoimento, né, da Rochelle, muito impressionante. E o Dr. Rafael estava nos dizendo sobre a doença. Rafael, na sua experiência, quer dizer, a doença, na maioria dos casos, ela tem um curso benigno. Em até 60% dos casos ela tem um curso benigno, de reação individual, dependendo do paciente, e que pode variar, desde dormências até realmente insuficiência respiratória, né? Alteração da deglutição, que são os casos mais graves. E nos outros, você falou em 60%, mas então nos 40% que sobram, ela poderia ter consequências muito graves. Ela pode deixar sequências motoras, né? Sequências sensitivas, do sistema nervoso autônomo, né, em relação à funcionalidade do intestino, das vias aéreas, né, da deglutição, né, e até disfunção sexual, tem alguns casos de relato Isso como aí sequela. Seria para o resto da vida da pessoa, não teria como voltar, é difícil. Um tratamento crônico, né, com a fisioterapia, fonoaudiologia de reabilitação, a gente tem uma boa resposta, mas existe a possibilidade realmente de sequela e o paciente ter que conviver com esses déficits pelo resto da vida. Tem um colega nosso aqui de Friburgo que uma pessoa da família dele, quer dizer, ligada mais à senhora mãe dele, saiu do Rio, essa senhora é jornalista da Globo, e ela saiu do Rio para fazer um trabalho ou para passar umas férias na França, mas já saiu daqui com a doença do Guillain-Barré, que foi aparecer lá, em Paris. E ela foi internada, me parece, que no hospital que tem esse nome, qualquer coisa assim. Ou um hospital que lida com esse tipo de doença. A França ela é historicamente uma região de neurologia, né? A Saint-Pétrière, né, que é a universidade mais famosa de Paris, ela tem uma especialização em neurologia que é uma das mais famosas do mundo. A doença, ela pode surgir, ela geralmente surge com 2 semanas, como eu te falei, o pico dela é entre 2 e 4 semanas, e é individual também o início dos sintomas, né? Tem paciente que apresenta a partir de 3 semanas da infecção, ou então até 6 semanas depois da infecção ou da vacina. Essa senhora, ela no programa do Jô, ela, depois que ficou lá um tempo enorme, disse que foi assistida lá pelos colegas, né, neurologistas lá em Paris, e ela disse que só talvez não tenha morrido pelo nível de assistência que ela teve, né, num hospital altamente especializado, ficou um tempo enorme, voltou, mas mesmo assim já se passou muito tempo e ela ficou com deficiências motoras nas mãos. Não sei se você chegou a ver ela no programa do Jô, naquele programa que tem aquelas senhoras que ficam debatendo, não lembro o nome dela, mas ela relata o caso e a gente nota nitidamente quando ela coloca as mãos em cima da mesa, né, dos debatedores, que as mãos ela fica com os dedos assim retraídos, né, contraídos. Provavelmente ela teve uma amiotrofia maior da musculatura distal, né, por conta da reação autoimune dela e pela ineficácia no tratamento dela, né, geralmente do tratamento agudo. Ela estaria entre esses 40% que não foram bem sucedidos com o tratamento indicado na doença de Guillain-Barré. Quer dizer, ela ficou com sequelas provavelmente pro resto da vida, né? Provavelmente. Tá? Que coisa, hein, Rafael? Inclusive, quando ela voltou ao Brasil,
Eu não sei se a Rede Globo proporcionou, a seguradora dela foi um colega, um médico, com uma enfermeira, e ela veio naquela classe especial, inclusive com aparelhos de respiração e tudo, para poder chegar aqui no Brasil com um risco menor. E a companhia aérea só aceitou que ela viajasse nessas condições. Ou seja, uma coisa extremamente grave, né? Muito grave. Agora, a relação, Rafael, com vacinas, por exemplo, nós temos colegas nossos de profissão médica que são contra a vacinação, não deixam que se vacine o seu pai, sua mãe, né? Por que isso? Você entende que seria o quê? Eu acho que isso aí é individual, né? Depende muito do sistema imunológico do paciente. Alguns pacientes reagem bem às vacinas, mas existem as contraindicações da vacina e os efeitos adversos que a vacina pode ter, né? A desmielinização, que é o quadro mais grave do Guillain-Barré, né? Que é uma destruição da baía de mielina por uma alteração imunológica, nossa, ela se dá por estímulo ao sistema imunológico causado pela vacina, né? Mas, assim, não tem uma relação específica entre a vacina X vai causar Guillain-Barré. Né? Pode ser qualquer vacina. Pode ser qualquer vacina. Tá? Então, quer dizer... Principalmente as vacinas de vírus vivo atenuado. Né? Quando se usa vírus vivo atenuado, né? Que é uma classe de vacinas, né? Onde diminui o poder agressivo do vírus, mas ele pode causar, dependendo do sistema imunológico... Essa vacina que nós fazemos para os idosos, por exemplo, todo ano, agora quando chega o tempo frio, a vacina contra a influenza, ela é uma vacina de vírus atenuado, vírus vivo atenuado, a influenza? Se não me falha a memória, sim. Eu acredito que sim, né? Se não me falha a memória, sim. Existe o risco real de síndrome de Guillain-Barré por conta da vacinação de gripe. Mas... Pode acontecer com qualquer vacina? Pode acontecer com qualquer vacina. Eu já ouvi uma pessoa de uma família, que é minha conhecida, dizer que uma parenta desenvolveu a Guillain-Barré quando eles foram participar de uma excursão ou qualquer coisa, não sei se foi em Goiás, Mato Grosso, uma zona onde existe o risco da febre amarela. E essa pessoa foi vacinada na fronteira de um estado onde existe um posto, né, de polícia, e também ali tem pessoas de vacinação. Então, essa pessoa, como não tinha um documento mostrando que tinha sido vacinada, ela obrigatoriamente recebeu essa vacina. Fez o passeio e já lá, depois de uns dias, começou a ter um mal-estar e desenvolveu a doença. Ainda mais se ela teve o estímulo imunológico desencadeado 2 vezes, né? Se ela recebeu a vacina no estado do Rio, não sei, né? E voltou a fazer a vacina em Goiás, né? Ela recebeu 2 estímulos fortes para o sistema imunológico reagir contra numa reação autoimune propriamente dita. Ou até que tenha recebido a vacina lá no próprio estado, na fronteira, e tenha sido picada pelo mosquito, pelo Aedes aegypti, que tinha o vírus da febre amarela. Isso poderia ter acontecido também, né? Aí foi um estímulo muito violento. Pode ser. Ela não estava completamente imunizada ainda, não deu tempo, né? Pode ser. Assim, eu não posso dar certeza em relação à relação de febre amarela com o Guillain-Barré, né? Mas talvez a vacina, né? Talvez a vacina. O risco da vacina. Talvez o risco da vacina tenha sido mais Agora, importante que qual realmente... é a relação, por exemplo, você falou no início da nossa conversa, de uma infecção do aparelho digestivo? As infecções do aparelho digestivo, na grande maioria, também são de origens virais, né? E por uma proximidade do sistema imunológico intestinal com as raízes nervosas, principalmente as raízes inferiores, né, abaixo da medula dorsal, a gente tem uma reação inflamatória maior nessa região. Então, mas também é pela mesma causa, pela reação imunológica a um agente agressor, geralmente viral. E você também sugeriu que existe o risco, por exemplo, de infecções respiratórias poderem desencadear o Guillain-Barré. Também por uma reação autoimune. Né? Mas a infecção como? A gripe, a própria gripe? A própria gripe. Às vezes
quadros virais respiratórios altos, né, que a gente chama mais agudos, dependendo do sistema imunológico, pode evoluir com o quadro de Guillain-Barré. Mas é uma coisa rara, não é uma coisa, não é um dado, não é uma... A incidência não é muito grande em relação aos quadros virais comuns. Nós temos na família uma pessoa, uma prima, que há muitos anos até ficou internada lá no Hospital São Lucas, Rafael. Ela teve um quadro de uma infecção, uma gastroenterite, uma coisa assim, e bastante severa, teve que ir para o hospital, fazer hidratação, aquela coisa toda, teve alta e depois retornou ao hospital alguns dias depois com essa queixa de dormência nas pernas, nos pés, ficou internada e aí foi diagnosticada clinicamente como portadora do Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré. Depois de um tempo teve alta, usando aquelas meias, para meias elásticas, e ficou fazendo um tratamento medicamentoso, que eu não lembro mais como era, fisioterapia e acabou recuperando. Hoje ela é uma psicóloga, não mora aqui no nosso estado mais, e trabalha normalmente, depois teve 2 filhos, quer dizer, aparentemente não teve nenhuma sequela. Não apresentou sequela. Mas ela ficou realmente, nos primeiros meses, primeiras semanas, com um quadro assim de uma dormência, uma dificuldade para caminhar, para tudo. Ela não conseguia se manter de pé. A doença, ela realmente é uma doença onde a maior incidência dos sintomas é no sistema nervoso periférico, né? Então ela causa realmente dormências, fraquezas musculares, geralmente ascendente, né? Geralmente começam no pé. Como a Rochelle falou, né? Geralmente começam nos pés e pernas. Ela geralmente é assimétrica, começa num membro e depois vai para o outro, mas na medicina nada é muito exato, né? Então existem algumas formas que não são típicas da doença. Existe uma forma que ela é prevalente da região bulbar, né, da região alta da cabeça, onde ela pega só a parte de nervo craniano, né, nervo de deglutição, nervo facial, nervo da mímica facial, nervo vago, né, que é um dos responsáveis pela nossa respiração, né, do estímulo ao diafragma. Então são formas atípicas, mas geralmente é uma forma, tanto é que a gente chama ela de ela apresenta uma forma clínica que chama de tetraparesia ascendente arreflexa. Ela faz com que a gente perca os reflexos tendinosos, né, os reflexos neuromusculares de fibras grossas do pé, dos membros, causando esse tipo de sintomatologia. Esse nome Guillain-Barré, o que é uma pessoa só? O Não, foram dois. Guillain e Barré. São dois franceses. A França tem uma tradição, né? Você vê a síndrome lá do La Tourette, né? Pois é. A França, foi o que eu falei, é um dos centros neurológicos mais importantes do mundo, né? Principalmente historicamente falando, né? Hoje em dia a gente já tem outros centros, né? Como Londres, Alemanha, né? Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos, mas a França historicamente é a região dos neurologistas. Um colega nosso que trabalhou conosco muitos anos, seu colega de profissão, o Paulo Rosa, né? Um dia, acho que foi Paulo que me contou, disse que um professor que ele teve, eu não lembro bem se foi, mas era isso, tinha um professor dessa área da neurologia, antes de começar a turma, iniciando o curso, ele dizia para todos, vocês não fiquem impressionados se eu fizer assim, tipo cacoete, né? Alguns gestos que eu repita, porque eu sou um torreteiro de carteirinha. Então, o que seria isso, torreteiro? Porque ele tinha, né? A síndrome de Tourette é uma síndrome que ela é caracterizada por tiques, principalmente tiques motores, né? Faciais, né? Às vezes vocais, e dependendo da doença, é uma doença mais agressiva, com alteração de comportamento e outras manifestações neurológicas mais graves. E é incontrolável, o indivíduo muitas vezes não controla. Não, é incontrolável, a gente não sabe a causa específica da síndrome de Tourette, de La Tourette, mas é uma doença que não tem uma relação com causa e efeito, a gente realmente não sabe e o paciente se torna incontrolável do ponto de vista de algumas manifestações de tique, né, que são alguns movimentos
E causa sofrimento para a pessoa, né? Causa sofrimento para a pessoa, causa sofrimento para a família. Para a família. Por isso é que eu acho que foi Paulo Rosa que me contou, ele disse que o professor foi muito sincero com a turma e disse, olha, isso é uma doença e vocês vão ter aqui uma aula prática quando eu fizer determinadas atitudes ou São tipos. movimentos involuntários que o paciente realmente não tem controle, né? Não tem controle. Perfeito. Meus amigos, nós estamos aí terminando o segundo bloco do Muito Mais Saúde dessa terça-feira, conversando com o nosso colega neurologista, Dr. Rafael Barros, e depois, no terceiro bloco, vamos falar alguma coisa sobre tratamentos, o que se pode fazer do ponto de vista medicamentoso, do ponto de vista fisioterápico, enfim. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui com o Dr. Rafael Lima Barros e vamos abordar nesse terceiro e último bloco o que um neurologista e o que os médicos em geral podem fazer para ajudar a socorrer uma pessoa com a síndrome do Guillain-Barré, tanto naquelas síndromes mais brandas, como ele falou, que 60% dos casos eles têm uma remissão mais tranquila, também como naqueles casos gravíssimos em que a pessoa não consegue engolir a sua comida, beber o seu líquido e respirar, enfim. Aí vamos falar um pouquinho, Rafael, o que hoje a medicina pode oferecer para esses dois grupos, aquele que é mais brando e os mais graves, que eu acredito que sejam poucos, né? Assim, Norberto, a primeira é que a gente sempre tem que pensar em Guillain-Barré quando existe queixas de dormência de uma maneira mais aguda, né? Isso é importante, o diagnóstico precoce é muito importante no tratamento, né? E o diagnóstico precoce, ele é muito mais um diagnóstico clínico do que complementar, com exames laboratoriais. Como o próprio nome da doença, ele é uma tetraparesia, ele pode começar com uma tetraparesia. O que é isso? Uma dificuldade, uma perda de força muscular dos membros, né, que ocorre de maneira ascendente, geralmente começa com pés e mãos, até chegar à perna, coxa, braço, e de uma maneira mais grave o sistema respiratório, né, e ela causa uma arreflexia dos reflexos, uma perda dos reflexos profundos, né? Faz parte do exame físico, mas principalmente do exame neurológico, a avaliação dos reflexos profundos. Então, o diagnóstico precoce é muito importante no tratamento. Diagnósticos complementares, como a análise do líquor, né, que é um líquido que a gente tem no nosso sistema nervoso, e a eletroneuromiografia auxiliam muito no diagnóstico, entendeu? Mas o principal diagnóstico ainda o principal método de diagnóstico ainda é a história clínica e o exame físico. Depende muito, então, da presença de um colega neurologista que tenha um mínimo de experiência, porque o clínico geralmente vai se perder um bom tempo. O neurologista ele tem um pouco mais de treinamento para fazer esse tipo de diagnóstico, tá? Mas, assim, durante a faculdade de medicina, a gente tem a anamnese neurológica, né? A semiologia neurológica, que é ensinado a todos os médicos, né? Mas, assim, realmente o neurologista ele tem um pouco mais de aptidão e praticidade nesse tipo de diagnóstico. E então o diagnóstico, pelo que você nos explicou, é mais pela conversa com o paciente, pela anamnese, o que você sente, o sintoma começou a adormecer aqui, doutor, já está chegando na minha perna e tal. Isso, baseado muito mais baseado na história clínica e no exame clínico físico, do que realmente em exames complementares. Porque não existe um exame de sangue, vou te pedir um exame de sangue para Guillain-Barré. Os exames geralmente são um pouco mais complexos, que é a coleta do líquor, que a gente faz na medula, né, espinhal, e por eletroneuromiografia, que é um exame complementar, né? Mas dependendo da região do país, dependendo da cidade que a gente se encontra, a pessoa não tem acesso a esse tipo de exame. No interior, por exemplo, não tem Não. esse tipo de exame, né? Friburgo, a gente é bem assessorado em relação a isso. Friburgo tem a capacidade de diagnóstico laboratorial, pelo líquor e pelo
pela eletroneuromiografia. Tá? Nós Então, temos aqui colegas que fazem. Nós temos colegas que fazem a eletroneuromiografia. O exame do líquor, alguns laboratórios em Friburgo fazem. E a punção desse líquor o próprio neurologista faz? Ou às vezes pede um anestesista para fazer? O neurologista ele tem habilitação para fazer esse procedimento. Né? O neurologista, o anestesista, o neurocirurgião, eles são mais treinados para fazer esse tipo de procedimento. E agora, quando você diagnostica bem assim precocemente o início, você diz, eu tenho certeza, você vai desenvolver a síndrome do Guillain-Barré, isso que você está tendo é a fase mais inicial. Que tratamentos você vê que são assim, bastante eficazes? A gente tem 2 tipos de tratamento na fase aguda, né? Que são a plasmaférese. Né? O que é a plasmaférese? É uma espécie de diálise, tá? Onde o nosso sangue é filtrado, é separado a parte celular do sangue do soro, né? Propriamente dito. E a gente reintroduz a parte de célula na circulação e tira o soro, né? Que é onde estão as substâncias que estão causando, as substâncias imunológicas que estão causando inflamatórios, anticorpos que estão causando mal ao nosso sistema neurológico. Mas esse procedimento, a plasmaférese, isso não é qualquer lugar que se faz, né? Em Friburgo se faz. Já se faz? Em Friburgo se faz. Que interessante. Tá? Geralmente são 4 sessões em dias alternados. Uma sessão, salta um dia e faz outra sessão, um total de 4 sessões. A resposta é muito boa, tá? E a outra opção, que é uma opção um pouco mais fácil e acessível, é a imunoglobulina, que é uma medicação com medicações que agem contra esses anticorpos, entendeu? Melhorando diminuindo a reação inflamatória. Elas combatem os anticorpos que causam mal ao nosso sistema nervoso. Exato. É como a gente faz com as mulheres que têm o sangue RH negativo, grávidas e dão à luz um bebê RH positivo, antes que tenha problema, você já faz para a mãe a imunoglobulina anti-RH. Isso aí. Quer dizer, você procede da mesma forma na Guillain-Barré. Se eu não me engano, a diferença só na infusão da imunoglobulina é que nas doenças neurológicas, né, no Guillain-Barré principalmente, as doses de imunoglobulina são mais altas. Mais altas, né? Mais altas. E a infusão dessa imunoglobulina é venosa? É venosa, né? Todo paciente com Guillain-Barré ele deve ser internado, tá? Porque alguns casos evoluem para insuficiência respiratória e merecem assistência de uma unidade de terapia intensiva, né? No Rio de Janeiro, cidade, a gente possui as unidades neurointensivas, né? Que são as unidades de terapia intensiva para doentes neurológicos. Então, assim, geralmente são mais encaminhados para essa situação. Em Friburgo a gente não tem essas unidades separadas da UTI tradicional. Então, o paciente, se necessitar, ele tem que ir para o CTI, CTI comum, devido à gravidade da doença. Quer dizer, isso aí mostrou, Rafael, essa explicação sua, mostrou a fundamental importância do diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce. Conforme eu falei nos blocos anteriores, o pico de ação da doença é entre 2 e 4 semanas, né? E é onde a gente tem que agir com essas duas terapêuticas. Para evitar que a coisa chegue a uma paralisia respiratória. Para evitar que a coisa chegue a uma paralisia respiratória. Que pode levar à morte, né? Sabendo que a doença, geralmente ela tem um curso de regressão a partir da 4ª semana. Se não fizer tratamento, boa parte dos pacientes regridem as sintomatologias porque o sistema neurológico ele vai se reformulando, a gente já não tem aquele ataque autoimune maior ao sistema e o sistema nervoso vai se readaptando às funções. Mas você não tem como saber se isso vai acontecer. Não, a gente não tem. Você não pode fazer essa previsão. Então, por isso é que tem que atacar a doença logo. O prognóstico ele é muito nebuloso em relação a isso. Não há como dizer, olha, não precisa fazer nada porque daqui a 2 semanas ele está bom. É impossível, né? Com certeza. Então, o negócio é tratar. É tratar. Agora, a fisioterapia, como é que ela entra para ajudar? A fisioterapia tem ela é de fundamental importância na fase aguda, para evitar com que a gente tenha restrição de movimento, né? Evitar com que a musculatura fique atrofiada, né? Hipoestimulada, porque a gente não tem tônus muscular mesmo, a gente não chega
o estímulo neurológico, né? Não então, chega ao músculo. Não chega ao músculo. Então o músculo vai atrofiando. Entendeu? Vai atrofiando, vai fazendo contraturas, pode acontecer contraturas involuntárias. Então, a fisioterapia na fase aguda é uma fisioterapia para evitar algumas complicações onde a gente não está recebendo estímulo neurológico. Numa fase posterior, né, onde o paciente já teve algum tipo de sequela, infelizmente, a fisioterapia é importante na reabilitação muscular, na reabilitação do equilíbrio, essa coisa toda, além da fisioterapia respiratória se a gente tiver um comprometimento da musculatura respiratória. Agora, em relação à medicação, você falou em imunoglobulina, mas existem outros também medicamentos que são usados, ou não? Antigamente se usava corticoide, né? Hoje em dia o corticoide ele é proscrito, ele não é recomendado na doença de Guillain-Barré. Por quê? Porque ele é um imunodepressor, então a gente parece piorar a situação. Em vez de ajudar, ele piora. Porque realmente ele imunodeprime, né? É impressionante. Aí então, Rafael, ficou bem claro aqui para os nossos telespectadores que o importante é o diagnóstico precoce. Na doença de Guillain-Barré, o diagnóstico precoce... Como disse a própria Rochelle, né, que é sua paciente. Com certeza. Meus amigos, nós infelizmente estamos chegando aqui, temos 2 minutinhos aí. Foi muito importante a vinda do nosso colega Dr. Rafael Barros para nos orientar e dar essas informações preciosas. Então, vocês que estão vendo o programa, se tiverem em casa ou começarem a ver um parente, alguém com queixa de dormência que começa nos pés, enfim, procurem um neurologista, porque, como o doutor Rafael disse, o sucesso está no socorro imediato, né? Rafael, eu agradeço muito, meu amigo, a sua vinda. Sei que você trabalhou o dia todo, ainda teve essa generosidade de vir aqui. Eu sempre digo para as pessoas que assistem, os médicos trabalham em muitos lugares, correm de um lugar para outro, e chega de noite, eles ainda têm a boa vontade, né, de vir aqui contribuir, é uma contribuição social que vocês fazem aqui, né? Então eu queria que você se despedisse das pessoas e desse aí um conselho final de que cuidado a pessoa tenha quando começar a sentir o quê? Norberto, obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Espero ter ajudado em alguma coisa na população em geral, no esclarecimento da doença de Guillain-Barré. Como a gente falou durante o programa todo, o diagnóstico precoce ele é o mais importante, né? Em relação ao desfecho da doença. Dormências, formigamentos, perda de força muscular, geralmente de uma maneira ascendente, né? Que começa nas extremidades, mãos e pés, e evolua para o resto do membro ou para o tronco. Geralmente eles precisam de uma avaliação e se tiver principalmente uma relação infecciosa prévia, né? Gripe, diarreia, história de vacinação, Zika vírus, né? Então, o que consolida mais a história é muito importante procurar atendimento médico o mais rápido possível. Como a Rochelle falou no início, eu entendi que ela sentiu que foi uma demora, houve dificuldade em perceber a doença e talvez isso tenha até atrapalhado ela, né? Pode ser que o diagnóstico da Rochelle tenha sido um pouco demorado, né? E o tratamento também tenha demorado a começar. Por isso, né? Que eu percebi na depoimento. Então, o trabalho de reabilitação dela foi muito importante na melhora nos anos seguintes. Ela fala que marcou a vida dela. Marcou, né? A vida dela. Meus amigos, então eu agradeço mais uma vez a generosidade do nosso colega Dr. Rafael de vir aqui e desejo a vocês uma semana com saúde e fica o conselho valioso, Dr. Rafael. Sentiram adormecimento, houve um episódio de infecção de intestinal, infecção respiratória, procure um neurologista e busque ajuda, né? Uma boa noite para vocês e até a próxima terça-feira. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.